Gente, eu tô tão animado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu falo que eu tô animado, você olha para minha cara e fala assim: deve estar tudo bem na vida dele, sim ou não? Mas não tá. Deixa eu contar para vocês, bota aquela musiquinha de fundo para dar um climinha. Eu vou começar a contar a história triste do como é que nós estamos lá em Resende. Fechou? No começo do mês, uma professora virou para a gente e falou que ia sair da escola. No começo não, no meio do mês, ela falou mais ou menos tem uns 15 dias. Eu tive que fazer toda uma movimentação para a gente colocar um professor no lugar dela. Começamos o treinamento, começamos a ver dos de casa quem é que podia fazer. De repente, na terça-feira, eu recebo um pai e uma mãe de 2 alunos nossos, falando que um outro professor nosso tinha falado coisas não muito convenientes na sala de aula. E eu tive que tomar uma decisão rápida e demitir o rapaz no mesmo dia, devido à gravidade do que ele tinha conversado com crianças pequenas na sala de aula. Perderíamos uma professora no final do mês, que é hoje o último, quer dizer, ontem foi o último dia dela, amanhã ela já não está com a gente, e perdi um professor assim, ó, da noite para o dia. Liguei para o Henrique está na faculdade à noite, falei: amigo, você tem prova hoje? Não. Então, I'm so sorry, você não vai para a aula hoje, você precisa me ajudar a cobrir aulas que estão faltando, porque aconteceu essa situação. E gente, foi um corre essa semana, foi ou não foi, Henrique? E muda professor daqui, bota professor para lá, e tira daqui, bota para cá, ainda tem 2 turmas que nós precisamos ainda cobrir segunda-feira. Orar muito hoje. Aí, nós recebemos, logo depois do carnaval, a ligação do dono da nossa casa, falando o quê? Vendi a casa, vocês precisam se mudar. Aí o que acontece? A casa é do homem, queimou o motor do portão, na minha responsabilidade, botei para arrumar. Essa semana fui ligar o ventilador de teto do quarto. O que aconteceu com o ventilador de teto? Queimou. Ontem a pastora estava aqui no evento e ela me deu 3 missões: lavar a louça, que eu fiz muito bem feito, lavar o alface, que eu fiz muito bem feito, e tirar a roupa do varal. Mas como eu sou um marido prestativo, além de tirar a roupa do varal, eu coloquei mais roupa para lavar. Olha que marido bom. Obrigado, amor. Aí, tirei a roupa do varal, coloquei em cima da tábua de passar que fica na lavanderia, fica na parte de fora lá, onde fica a máquina de lavar. Quando eu peguei a roupa para puxar, o que tinha em cima da tábua de passar roupa? O ferro. O que veio junto comigo quando eu puxei? O fio. O que aconteceu com o ferro? Caiu. E fez o que com ele? Quebrou. Mas eu estou tão animado, sabe por quê? Porque quanto mais Satanás tenta me parar, mais eu vou para cima dele. Quanto mais ele tenta desanimar, falar que não vai dar certo, falar que as coisas ruins vão acontecer. Gente, de verdade, é só lá em casa que acontece coisa ruim assim, sim ou não? O problema é quando a gente entra na pilha de Satanás. A gente tem uma funcionária chamada Jennifer. Jennifer é uma graça. Jennifer é desse tamanho assim, ó. E ela chegou lá na escola sexta-feira, toda maquiada, arrumada, toda produzida. Falei: tá indo aonde? Como é que vai bonita desse jeito? Ela falou assim para mim: pastor, estou confundindo o inimigo. Depois eu fui ver no Facebook dela a luta que eles estão passando como família. Um tio muito, muito doente, precisando de uma cura. E eu falei: gente, parece que quanto mais próximo de Deus a gente fica, mais a gente toma burdoada. É assim ou não é? Mas hoje eu queria falar algo para você. Eu queria que você repetisse o tema dessa palavra. Diga assim comigo: eu sou o milagre. Diga mais uma vez assim: eu sou
o milagre. Porque muitas vezes, no momento de deserto, de luta, que eu e você passamos, que o ferro quebra, que o motor do portão quebra, que o homem perde a casa, que o ventilador quebra. Ah, eu esqueci de contar uma outra coisa. Aí lá em casa tem um pedacinho de grama. Quando a gente alugou a casa, eu pedi para o dono da casa deixar a maquininha de cortar grama comigo, porque aí eu economizaria, entendeu? Um dia eu chamei um cara para cortar a grama para mim. Ele falou assim: eu não tenho máquina. Eu falei: não, tem aqui. O que aconteceu com a máquina? Ele queimou a máquina, o miserável que eu contratei para cortar grama. Ou seja, nós estamos mudando da casa e eu vou ter que me virar para arrumar uma máquina, um ventilador de teto, um motor, pintar a casa. E de verdade, esse é o mês que Theo fez aniversário, Suzane fez aniversário. Ou seja, você está entendendo o que está acontecendo, sim ou não? Mas quanto mais pressão eu tenho do inferno, mais animado eu fico. E eu queria dizer para você o seguinte: às vezes a gente fica esperando um milagre, sim ou não? Porque as coisas ruins acontecem, a gente fica na expectativa do milagre, na expectativa. Mas ontem, quando eu estava preparando o que falar hoje, Deus me deu o seguinte recado: não espere o milagre, porque o milagre é você. E eu preciso entender que não é um milagre que vai acontecer na minha vida, é um milagre que já existe em mim. Eu sou o milagre. Diga comigo: eu sou o milagre. Então nós precisamos acreditar que Deus está fazendo uma coisa nova em mim e em você, diante de motor queimado, ventilador queimado, ferro quebrado, maquininha de cortar grama queimado, casa que precisa. Nós vamos sobreviver, e não só isso, nós vamos sair muito melhores do que nós entramos. Querido, se você está passando de um deserto, eu quero dizer para você, coloca para mim Isaías 43:19, eu já preguei sobre esse texto, mas esse texto não sai da minha cabeça. Isaías 43:19, que diz o seguinte: eis que faço uma coisa nova. Isaías 43:19, eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Olha lá, uma luz, ela já está surgindo. Você não as reconhece? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está vivendo um deserto, sim ou não? Sim ou não? Se você está vivendo um deserto, Deus vai abrir um caminho no deserto para você. Hoje de manhã eu falei na capacitação, querido, sabe o que? Que se você tem um problema desse tamanho, você é candidato a um milagre desse tamanho. Então deixa eu falar uma coisa para você: quanto maior a sua necessidade, quanto maior o seu problema, se você tem um problema, ah meu Deus, como é que eu vou sair dessa? Você vai experimentar o milagre. Meu Deus, eu não sabia que você era capaz de fazer um negócio desse tamanho. Dois amém, duas pessoas estão comigo aqui. O problema é que a gente quer que Deus nos livre de problemas, mas se Ele nos livra dos problemas, não tem como eu experimentar milagres. Eu só consigo experimentar milagres se eu tiver muito problema na minha vida. Eu me lembro quando Suzane ficou um período que muitas crises, uma atrás da outra, assim, de um em um ano, de dois em 2 anos, a gente tinha crise na saúde dela. E eu me lembro que a gente ouvia muito uma música que só dizia assim: porque a minha vida é de milagre em milagre. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, eu só sei que o Senhor vai fazer e que vai ser perfeito. A gente ouvia essa música todos os dias. Se você está no deserto, diga assim comigo: o deserto não me define, o deserto me prepara. Eu quero que você repita isso para você entender. Porque às vezes quando a gente está no deserto, a gente acha que nós somos definidos pelo deserto. Mas diga de novo comigo: o deserto não me define. Diga comigo: o deserto me prepara. Porque é no deserto que a gente cola mais com Deus, sim ou não, gente? É no deserto que a gente fica mais sensível à voz de Deus. É no deserto que a gente ouve o que Deus quer dizer nos mínimos detalhes. Eu sempre lembro de Pedro e João, quando eles chegam ao templo e eles chegam para orar, e tem um mendigo lá, coxo, aleijado, pedindo uma esmola, e ele diz: ei, me dê uma esmola. Se Pedro e João tivessem de calça jeans naquele dia, eles fariam que nem a gente faz, caçando moeda no bolso. Já apertou o bolso caçando moeda, sim ou não? Eu já várias vezes, faço todo dia na verdade. Caço moeda. Apertou o bolso, eles não estavam de jeans, mas se eles tivessem, certamente eles teriam apertado. Eu imagino, não está na Bíblia, mas eu imagino Pedro virando para João falando assim: tem um trocado aí?
João olha para Pedro e fala: estou liso. Pedro olha para João e fala: eu também. Nessa hora que eles estão lisos, o Espírito fala: o que você tem que dar não é o que ele quer, o que você tem que dar é o que ele precisa. Levanta e anda. E o cara levanta e anda. Se Pedro e João tivessem a moedinha no bolso, certamente eles não teriam dado o que o cara precisava, mas teriam dado o que o cara queria. Quando Deus te bota no deserto, querido, ou Ele te deixa passar pelo deserto, é que Ele quer que você enxergue coisas que você jamais enxergaria se você não estivesse no deserto. Você está entendendo, sim ou não? No deserto a gente fica com os olhos mais atentos, a gente fica com os ouvidos mais atentos, a gente arrepia mais, a gente ouve mais, a gente começa a ver aquilo que Deus tem preparado para nós. O deserto não define, o deserto prepara, o deserto não, ele nos, o deserto não é o fim, o deserto é o meio pelo qual Ele está preparando a nossa vitória. Então se liga numa coisa, porque a palavra aqui nesse texto, veja, estou fazendo uma coisa nova, aquela palavra nova em hebraico é Kadash, fala comigo, Kadash, Kadash, sabe o que significa Kadash? Algo renovado, algo restaurado, algo revivido, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Está fazendo sentido ou não, querido? Eu acho que você está menos animado do que eu hoje, mas eu estou muito animado, sabe por quê? Porque o Senhor manda dizer para mim e para você nessa manhã: você está passando pelo deserto, eu vou abrir o deserto. Você está passando por um momento sem rio, está sem água, eu vou abrir um riacho no meio desse deserto, e você vai passar por ele, você não vai morrer, eu vou abrir um caminho, uma via de passagem, eu vou preparar o que você precisa. Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, 1 Coríntios 10, 13, coloca para mim, Rian, 1 Coríntios 10, 13, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, diz o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem o quê? Suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Então diga assim comigo, você que está passando pelo deserto, diga assim: meu deserto não é maior do que eu. Diga assim: porque o meu Deus está comigo. Eu sei que às vezes, queridos, os desertos, os gigantes, eles parecem ser maior do que aquilo que a gente está enfrentando, ou melhor, do que a nossa capacidade de enfrentá-los. Mas se Deus está comigo, contigo, eu digo para você as palavras de Deus para Josué: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Jesus, ou melhor, Deus diz para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. O problema é que a gente espera que o bom ânimo surja do nada. Ele não vai surgir. Deus diz para Josué: esforça-te. E depois dele se esforçar, ele tem que ter o quê? Bom ânimo. O bom ânimo não vai vir por causa das circunstâncias. O bom ânimo vai vir por causa do seu esforço. Então diga comigo assim: o deserto não me define. Diga assim: o deserto me prepara. Se eu fosse você, eu nunca mais esqueceria dessa palavra, porque todos os desertos que você passar, você vai lembrar que isso não está definindo quem você é, mas está te preparando para a próxima fase. Está fazendo sentido, sim ou não? Gente, eu estou correndo aqui porque eu sei que você está cansado já, mas preste atenção, não perde não, porque a palavra de hoje, eu tenho certeza que vai mudar a minha história e a sua história, amém? Então vamos lá. Primeiro lugar, o deserto não ele nos. Segundo, a visão de Deus. Diga comigo assim: a visão de Deus nunca falha. Diga assim: a visão de Deus nunca falha. A visão para mim, para você e para a igreja, ela nunca vai falhar. Então, Abacuque 2:3, coloca para mim, Abacuque 2:3. Abacuque é aquele que diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e
ainda que o fruto da oliveira minta, ainda assim eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Esse é Abacuque, que ele está falando, ó, se não acontecer eu não estou nem aí, eu vou continuar feliz, alegre, me alegrando no Deus da minha salvação. Mas olha o que Abacuque recebe de Deus, 2:3, Abacuque 2:3, quando diz, pois a visão aguarda um tempo determinado ou designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. O problema é que na minha visão e na sua visão, a gente acha que Deus está atrasado. O problema é que na minha visão e na sua visão, a gente acha que Deus perdeu o tempo de realizar o que Ele tinha que realizar. Mas quando eu e você estamos passando pelo deserto, Deus está esperando que eu e você tenhamos o nosso caráter forjado, que eu e você tenhamos a nossa identidade nele totalmente restaurada. Quando você pega o povo que sai do Egito, o povo sai do Egito com que identidade? Fala para mim. Eles se acham o quê? Eles se acham o quê? Escravos. Agora imagina, em mais ou menos 40 dias, o povo chega até a porta da terra prometida. Os 10 espias vão lá, veem a terra, voltam, e por causa do relatório dos 10 espias, sem ser Josué e Calebe, o que acontece? Eles ficam quantos anos caminhando no deserto? 40. Eles estavam já na beira da entrada. O problema é que quando eles saem do Egito e chegam na terra prometida muito rápido, eles chegam na terra prometida com a mentalidade e Deus queria que eles chegassem na terra prometida com a identidade de filhos de Deus. Só que para isso, uma geração inteira teve que morrer, porque eles não conseguiram se livrar da mentalidade de escravo. Por isso, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. E eu tenho dito isso quase todas as vezes que eu prego aqui. É muito ruim quando a gente vê no grupo da igreja assim, fulano saiu, sim ou não? Quem sofre com isso? E sabe o que me dói mais? Quando o miserável nem fala tchau. Quando eu vou atrás, pergunto o que aconteceu, e a pessoa lê, porque fica azulzinho lá, é ruim, né? Quando você vê o tiquezinho azul, a pessoa leu e não responde, leu e não responde, leu e não responde. Machuca, dói. E sabe o que Satanás fala para mim todas as vezes que sai alguém do grupo? Mas você é um pastorzinho de ruim mesmo, hein? Ô pastorzinho que não dá conta de pastorear os outros. E quanto mais ele fala isso, mais animado eu venho para cá todos os domingos. Sabe por quê? Porque eu tenho uma promessa, eu tenho uma visão, e a visão pode estar demorando na minha visão, mas a palavra manda dizer que o quê? Ela certamente o quê, gente? Ela certamente o quê? E ela não se... Então a mesma coisa acontece na sua vida. Pode ser que você hoje esteja passando por um deserto, pode ser que hoje você esteja passando por um momento que você vai falar assim, ó, eu não tenho ideia de como que eu vou sair dessa enrascada, eu não sei como é que eu vou sair desse negócio. Deixa eu dizer uma coisa para você, o deserto é o lugar de preparação, o lugar que Deus prepara um rio, um caminho, é o lugar que a nossa identidade é forjada, mas não só isso, Ele também começa uma obra em nós, e Ele não termina, quer dizer, ele termina e ele não, esqueci o que eu ia falar aqui, ele começa uma obra e nós não podemos desistir, porque ele vai terminar. Eu quero dizer para você Gálatas 6:9, coloca para mim, olha isso, Gálatas 6:9 diz o seguinte, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, senão o quê? O problema é que quando a gente não vê resultado naquilo que a gente está fazendo, a gente tende a desanimar. Esses dias eu vi um post no Instagram interessantíssimo, pegando os grandes caras aí das redes sociais, e os nomes eram o seguinte: 1.732 vídeos, 2 viralizaram. 3.597 vídeos, 5 viralizaram. E às vezes a gente espera na nossa vida que o primeiro vídeo que a gente faça viralize.
A gente espera, eu estou fazendo uma analogia, eu acho que você está entendendo o que eu quero dizer. Às vezes a gente faz uma coisa e acha que aquela coisa tem que dar um resultado diferente, só porque a gente fez aquela coisa diferente. Mas aqui está dizendo que no tempo certo nós colheremos, se não, então está proibido desanimar. No meu casamento com a Su, tem uma palavra que está arriscada. Vocês sabem qual é? Qual é a palavra que está arriscada no nosso casamento? Separação. E a outra? Divórcio. Não existe essa possibilidade. E você concorda comigo que se não existe a possibilidade de divorciar, a gente tem que fazer tudo para se dar bem? Porque eu vou passar o resto da minha vida com essa mulher. Se for o inferno, eu vou fazer a minha vida no inferno. Então basta eu querer fazer o troço ficar bom, que vai ficar legal. Eu vou viver até os 100. Quando eu chegar nos 100, ela vai estar com 90, meu irmão. Eu tenho 50 anos de vida ainda pela frente. Para ser mais sincero, 51. Hoje foi tão legal, gente. Ganhei meu dia. Hoje eu conversando com as crianças. Aí as crianças, pastor, quantos anos você tem? Aí eu falei, quantos anos você me dá? Maria falou assim, ó, 20. 20, mano. Eu estou muito bem. Porque assim, uma criança olha para uma pessoa de 30 anos e fala o quê? Nossa, tá velho. Sim ou não? Quando ela falou que eu tenho 20, eu falei, eu estou bem, meu irmão. Vou viver até os 100 fácil. Esse ano eu faço 49, queridos. E deixa eu falar para vocês, com energia de 20. Se tiver que fazer o que tem que fazer, eu vou fazer o que tem que fazer. Porque se eu e você não entendermos essa ideia do desânimo, e eu vou falar para você, é aqui que Satanás ataca. É aqui que ele ataca. É aqui que ele ataca. É no meu desânimo e no seu desânimo que ele ataca. Então, está proibido divorciar, está proibido desistir. Aí, ó, só um casal casado falou amém aí, hein? Ai, meu Deus! Está proibido desistir, estão comigo, sim ou não? Amém. Então vamos para cima. Terceiro e último ponto eu quero falar para você. Qual que é o primeiro ponto mesmo? Boa, meu amor, está prestando atenção. O deserto não nos, ele nos. Segundo ponto, a visão de Deus não vai. E o terceiro ponto, queridos, diga assim comigo, eu sou o milagre. Jesus, na carta de aliás, no Evangelho de João, 14:12, João 14:12, Jesus diz o seguinte: em verdade te digo, que aquele que crer em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Essa palavra crer, no original ela diz pisteló. Fala comigo, pisteló. Boa, você está aprendendo grego e hebraico hoje, você está vendo que eu estou chique. Crer significa não só acreditar, e aqui é que vem a chave da palavra hoje. Porque existe um crer passivo, eu creio que pode acontecer. E existe um crer ativo. Como é que é o crer ativo? Vocês já ouviram essa palavra? Primeiro eu coloco o, depois Deus coloca o, esse é o crer ativo. É o crer que eu dou passos em direção àquilo que Deus tem para mim. E eu posso falar uma coisa? Deus gosta de movimento. Deus gosta de movimento. E quando a gente lá em Deuteronômio, a gente percebe que a gente não vai correr atrás das bênçãos. Já leu isso? Deuteronômio 28? O que vai acontecer? A bênção vai correr atrás da gente. Beleza. Se você estiver parado, a bênção vai correr atrás de você? Não, filho, você está parado. A bênção corre atrás daqueles que correm.
A bênção alcança aqueles que estão se movimentando. Eu compartilhei hoje na capacitação, que eu abri um perfil do Instagram para mim, que eu não estou divulgando para ninguém conhecido, não vou falar o nome, você não me seguir, porque eu não quero que você me siga, porque eu estou fazendo um teste nesse perfil. Eu postei de 6 a 8 vídeos todos os dias nesse meu perfil, sem aparecer a minha cara, e em uma semana eu tive 58 novos seguidores, um Instagram do zero, de sábado a sábado, 58 novos seguidores. Eu estou fazendo um teste, eu estou vendo qual é da rede social. E eu olhei na minha, Elton Sá, que talvez você me siga, talvez não, eu cresci 2 essa semana. E eu parei para pensar, por que uma rede desconhecida está crescendo mais do que a minha que é conhecida? Simples, porque eu estou me movimentando mais na outra. E se eu estou postando de 6 a 8 vídeos nessa por dia, tem vídeo que deu 4.000 visualizações, tem vídeo que deu 2, tem vídeo que deu 3, tem vídeo que deu 100, tem vídeo que deu 300, então eu estou testando. Eu já percebi que naquele perfil, a galera gosta mais de cena de filme. As cenas de filme foram as que deram mais engajamento, tem compartilhamento, tem um filme meu lá, que tem 32 compartilhamentos. Gente, eu não tenho compartilhamento nas minhas postagens do meu perfil. E eu comecei a entender algumas coisas espirituais nessa minha experiência dessa semana. Primeira coisa espiritual: Deus abençoa aquele que se movimenta. Se você está fazendo as mesmas coisas que você sempre fez, Einstein diz que é insanidade você ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas que você sempre fez. Você só vai ter resultado diferente se você fizer coisas diferentes. Por que eu tive 58 novos seguidores numa conta que não existia uma semana atrás? Porque eu fiz coisas diferentes. Então, se você entender que você é o milagre, e que se você entender que de verdade você foi chamado não só para crer, mas para realizar. A Bíblia diz que você vai fazer obras ainda maiores do que a de Jesus. Por quê? Porque você tem a autoridade dele em você. Então você precisa entender, querido, que se você é um milagre, existe um Espírito Santo que te dá força, que te renova, que te sustenta, que te dá vigor, que te faz andar, que te faz voar, que te faz correr, que te faz experimentar coisas grandiosas. Atos 1:8, coloca para mim. Atos 1:8 tem uma promessa espetacular, quando diz: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando é que você vai ser testemunha? Quando é que você vai ser testemunha, gente? Fala comigo, estou acabando, fala comigo. Quando você recebeu o quê? Mas você já recebeu o Espírito Santo, então o poder já está em você, querido. Só basta você se movimentar. E você precisa entender que Deus já tem uma promessa, uma visão sobre você, sobre mim e sobre a nossa igreja. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Então fala se você sabe. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Se você é mais do que vencedor, por que você está desanimado? Por que você está derrotado? Por que você está sendo abalado?